bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje a gente vai falar sobre o segundo vídeo da série Homem-Aranha versus Predador. Então, sem mais delongas, vem comigo. A nossa história começa na rede de energia elétrica. A rede falhou, a cidade está no escuro. Pessoas da rede pública estão correndo e tentando consertar os disjuntores, tentando fazer com que tudo volte a funcionar. Mas não é só em cima da terra que é o problema. Debaixo também. Porque em Nova York, caso vocês não saibam, tem uma rede elétrica literalmente passando debaixo da cidade. Um dos trabalhadores desce pelo cano de esgoto e procura o fio quebrado. E quando ele chega lá, ele ouve. Ele se vira e pergunta: "Oi? Tem alguém aí?" Então ele ouve alguém gritando: "Socorro!" Ele começa a seguir pelo túnel até que sai na linha do trem. "Socorro!" Ele se aproxima e vê que a porta tá parada. Ele começa a tentar fazer força, tentar abrir a porta. E quando ela abre, um rio de sangue cai pra fora. Tipo no filme do Iluminado. Ele entra e fala: eu tô indo, calma." Então ele vê os corpos presos na parte de cima do vagão. Corpos sem pele, pedaços de membros faltando. Ele olha pro lado e vê uma mulher. A mulher se aproxima e diz: "Socorro!" Ele pergunta: "E é você? O que aconteceu?" Então a mulher toca no próprio rosto, arranca a pele e mostra. O homem grita, e nesse minuto Mary Jane e a mulher com que ela tava falando na edição anterior começam a correr. A Mary grita pra mulher: vai, enquanto ele tá ocupado, vai! E as duas pulam do vagão pra dentro da escuridão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Peter tá no apartamento dele e começa a ouvir uma batida na porta. Ele fala: "Mary Jane, é você? Opa, vem cá, você precisa tomar cuidado, tem um assassino à solta aí." Só que na hora que o Peter abre a porta, é a detetive. Ela pergunta: "Peter Parker? Eu sou a detetive La Pearl, e eu acredito que você já sabia disso, né?" O Peter fecha a porta com tudo, sabendo que agora fudeu. A detetive fala: "Parker, eu quero saber o que você estava fazendo na minha cena do crime, e eu quero saber por que você parece tão culpado. Será que eu deveria estar me perguntando se você faz parte da cena do crime, Parker?" E aí o Peter até vira pra ele e fala: "Por que eu faria parte da cena do crime e voltaria lá pra tirar fotos e colocar no jornal?" E aí ela fala: "Sei lá, malucos gostam de atenção. Parker, é melhor você abrir essa porta agora, senão a coisa vai ficar feia pro teu lado." Só que o Peter sabe que ele não pode ficar lá. Ele precisa sair, ele precisa ajudar pessoas. Ele fala: "Olha, teve mais vítimas em uma segunda cena do crime." Aí a mulher começa a chutar a porta e dizer: "E aí, como é que você sabe disso, hein?" E ele explica: "Porque eu vi a cena do crime." E nesse instante a mulher chuta a porta e começa a gritar: "Vai pro chão agora e coloca as mãos sobre a cabeça." Mas ela mal tem tempo de falar isso e o Peter já pulou pela janela, gritando: "Eles deixaram uma pilha de dinheiro pra trás e os corpos. Dá uma checada lá na garagem subterrânea." Então o Peter pula da janela no instante em que a detetive entra no quarto, basicamente revelando a identidade secreta dele, a não ser que ela seja uma detetive tão incompetente quanto o comissário Gordon nos anos 60. Enquanto o Peter tá jogando suas teias e se balançando pela cidade, a gente vê uma nave flutuando acima da cidade, completamente camuflada, passando despercebida ao Peter. E ele até percebe o sentido de aranha dele começa a zunir. Só que ele pensa: mano, não deve ser nada, deve ser só a cidade, porque a cidade inteira tá louca. E nessa hora a gente vê o Peter sendo olhado de longe e a visão termal sendo ligada, deixando claro que ele tá sendo vigiado. O Peter vai correndo pro único lugar onde um nerd como ele se sente confortável, a biblioteca, e lá dentro ele começa a procurar mais informações, porque ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. Porque se a gente voltar na edição anterior, a gente vai lembrar que quando ele achou os últimos corpos, ele viu símbolos pintados na cena do crime, e ele resolve ir pra biblioteca exatamente para tentar entender o que são aqueles símbolos, ver se já existiu algum relato deles no passado, para entender que diabo tá acontecendo. Enquanto o Peter tá na biblioteca, nós vemos Kraven, o caçador. Ele tá analisando a cena do crime, vendo os cadáveres postos e trocando uma puta de uma ideia com os cadáveres, como qualquer psicopata faria. Kraven basicamente fala: "Olha, eu vou admitir pra vocês que eu tava entediado, mas agora
agora eu tô feliz, porque claramente quem fez isso é digno de Kraven, o caçador. E ele começa a analisar os corpos, vendo que a pessoa ou a coisa que matou essas pessoas arrancou pedaços do corpo como troféus. Ele começa a fazer um paralelo. Um dedo é tipo como um chifre de rinoceronte. A sua pele é como se fosse a pele de um animal. Claramente quem tirou tá guardando isso em algum lugar pra ficar analisando. Eu só tenho que achar o lugar. E eu vou achar você. Só que tem um problema. Aí ele começa a olhar umas pegadas no chão. O Homem-Aranha esteve aqui. Aí ele olha pra cima e vê uma rede de teia. E comenta, aí ele preparou uma armadilha. Basicamente o Kraven tá falando pra você não ter que ter aqueles diálogozinhos de pensamento do lado. Mas vamos ser sinceros, é meio estranho, né? O cara tá falando tanto sozinho que ele parece até o, spoiler, maluco do Clube da Luta. E nesse instante, ele ouve alguém falando atrás dele. Não se mova! O Kraven presta atenção e ele vê que é a detetive. Ele fala pra ela, eu não tenho nada contra você. Então baixa essa arma e sai do meu caminho. Só que a detetive diz pra ele, mas eu tenho contra um maluco que entra numa cena do crime. Então coloca as mãos atrás das costas, devagarzinho. O Kraven obedece. Ela começa a colocar as algemas. Só que então ele reage. O Kraven escapa de um tiro por um fio, pega a detetive e arremessa ela contra a parede. Então ele diz, você é corajosa, mas estúpida. E pessoas corajosas e estúpidas morrem em noites como essa. Então o Kraven ativa a armadilha do Homem-Aranha e a rede de teia cai em cima da detetive. Ele olha pra ela e diz, é melhor você ficar aqui, segura, enquanto eu vou caçar. E o Kraven sai pela janela e pula para outro prédio. E ele começa a pensar, o Homem-Aranha também está atrás da minha presa. Então agora isso deixou de ser uma caçada e se tornou uma corrida. Vamos ver quem chega primeiro, aranhazinha. E enquanto isso, Mary Jane tá nos túneis do metrô com aquela moça e elas começam a andar na escuridão tentando encontrar um caminho para sair. Quando de repente a Mary encontra um morador de rua. Ela faz menção de gritar, mas ele tapa a boca dela e diz, por favor, fiquem quietas, senão ele vai vir. Aí a Mary Jane olha pro cara e diz, ele? Você tá falando daquela coisa? O que é aquilo? E o morador de rua fala, olha, não façam barulho, eu vou mostrar pra vocês. E ele começa a guiar as duas pela escuridão até que elas chegam na sala do trono. Um trono feito de esqueletos humanos e pele, criando uma decoração que aterrorizaria até o mais forte de nós. Só que não temos tempo de ficar aí, porque a gente volta pro Clarim Diário, onde o Peter Parker aparece. O Jonah pergunta pra ele, Parker, onde você tava? Eu quero fotos, cadê as fotos do Homem-Aranha? Aí o Peter fala, calma, disse o Jameson, espera um pouquinho. Eu tava na biblioteca e eu aprendi umas coisas loucas. Aí o Jameson olha pra ele e fala, Parker, você é doente? Qual é o seu problema? Eu quero fotos do Homem-Aranha. Aí o Peter fala, calma, eu vou te explicar. Sr. Jameson, não é a primeira vez que esse tipo de assassinato acontece. Ele acontece sempre, em tempos de guerra, em tempos de praga, em tempos de inundação. Sempre que o clima fica quente e existe muita violência no ar, os assassinatos recomeçam. Eu achei esse símbolo datando desde 1940 e pouco. Ele começa a mostrar fotos de cenas de batalhas, de corpos presos no ar. E aí o Jameson pergunta, o que você tá dizendo, Parker? Esse símbolo, Sr. Jameson, o símbolo encontrado nos corpos, ele data de 100 anos atrás, pelo planeta inteiro. Aí o Jameson para, olha pra ele, Parker, eu não quero teorias da conspiração, qual é o seu problema? Eu quero fatos, isso é um jornal. Aí o Peter nota algo na janela. Ele se aproxima e o Jameson olha pra ele. Qual o problema agora, Parker? Aí o Peter abre a janela. Alguma coisa assustou os pombos. Aí o Jameson começa a rir. Parker, eu tenho que ficar preocupado com você? Qual é o seu problema? Primeiro teorias da conspiração? Agora você tá preocupado com pombos? E aí o Peter diz, você tem que confiar em mim, Sr. Jameson. Eu sinto que tem alguma coisa errada. E do lado de fora nós vemos a nave camuflada. E dela, 3 predadores surgem. E aí o narrador começa a falar. Antes da luz cair, quando as fotos dos assassinatos foram publicadas, um algoritmo foi executado, um algoritmo que esteve dormente durante anos e que estava procurando exatamente aquele tipo de assassinato. E o sinal foi ao céu, foi às estrelas, e os caçadores ouviram. E agora os caçadores responderam. E esse foi Homem-Aranha vs Predador, edição 2. Vocês estão gostando? Eu vou ser honesto, tá mais ou menos, sabe? Tipo, eu já vi Predador vs Batman, eu já vi Predador vs Superman, eu já vi Predador vs outros personagens e eu achei mais interessante do que essa história. Mas e vocês? O que vocês estão achando? Comenta aí embaixo, vou adorar saber a sua opinião. E é isso por hoje. Como sempre, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.